Salve amigos do canal Etc Rodas, como é que vocês estão? Tudo bom? Comigo também tudo tranquilo, meu nome é Márcio Sardá e eu sou o anfitrião aqui nesse ambiente virtual do canal. Cara, tem alguns assuntos aí que o pessoal, eu tenho postado no meu Facebook, ultimamente o pessoal tem perguntado, né, o que são essas histórias. A primeira delas é em relação ao Tempra, famigerado Tempra 16 válvulas, que era o carro que foi usado como carro madrinha, safety car, no GP de São Paulo de 93, aquele carro que o Senna andou na porta, né, quando ganhou a corrida, aquela corrida bem complicada, que se não me engano ele fez a corrida inteira em quarta marcha, teve um esgotamento físico impressionante, mas ainda assim, na superação ele conseguiu ganhar essa corrida. Enfim, teve um senhor, que eu não me recordo o nome agora, lá da Bahia, que ele botou na cabeça que ele queria encontrar esse carro, né, e comprar, enfim, restaurar, saber que fim tinha levado esse carro para poder fazer um tributo ao Ayrton Senna e de repente ter esse carro, né, pra... enfim, uma questão de valor histórico, sentimental. E o fato é que ele correu durante alguns anos atrás desse carro e conseguiu encontrar esse carro dentro de uma garagem, numa casa em São Paulo, né, interior de São Paulo. E esse carro eu me lembro porque na época eu tinha um Tempra, eu participava dos grupos de Tempra no Facebook, então esse carro foi bastante comentado na época. Isso foi ali por 2018, 2019, se eu não me engano, não estou muito lembrado assim. E o fato é que ele restaurou esse carro, tudo, né? E agora, recentemente, o pessoal estava levantando a lebre se esse carro realmente era aquele carro lá de 93 ou não. Só que a Fiat desmentiu, né? Porque o grande prêmio lá de Interlagos foi realizado em março de 93. E segundo a Fiat, a fabricação desse Tempra foi em agosto daquele ano. Tudo bem, acontece, né? Não é, mas tu pode criar um tributo, né, ao Ayrton Senna, fazer esse carro, né, um carro tributo a ele e, cara, show de bola. Nada tira esse mérito aí, porque é uma atitude bem legal. Só que o que estraga nesse detalhe é o fato de que esse senhor, depois que fez toda a reforma do carro, né, levou de volta para a Bahia, as pessoas queriam saber a veracidade da informação, se esse carro realmente era o carro referido, né, ou não. Cara, era muito simples de saber isso, era uma coisa extremamente simples, era só tu pegar o número de chassi do carro, entrar em contato com a Fiat, né, ver a data de fabricação, dizer, olha, esse carro foi fabricado, sei lá, em janeiro, fevereiro, né, e pronto, cara, pode ser realmente o carro, né, já que não tinha nenhuma foto que mostrasse que de fato número de chassi, placa, enfim, só sabia que era FBM 1001. Inclusive na história dessa placa aí, eu não me recordo agora o que era o FBM 1001, mas, cara, era uma viagem, assim, a questão da placa era... Eu vou tentar encontrar aqui, agora não vou achar o link da notícia para saber a explicação, né? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui dos caracteres. Mas enfim, né? O fato é que... Vamos ver aqui, o chassi do Tempra, na véspera, tal... e a grande diferença, né, que aconteceu naquela época, o Tempra estava sendo... tá aqui, ó, sobre uma reportagem do UOL Carros, né, as letras correspondem respectivamente a Fiat Brasil e McLaren, enquanto o número 100 é referente ao 100º GP disputado por Senna pela equipe britânica, justamente em Interlagos há 28 anos, e já o último algarismo, 1, significa a vitória dele naquela prova. Enfim, o que acontece? O Tempra naquela época estava sendo lançado, o modelo 16 válvulas, então nada melhor que um palco, né, como o GP de Interlagos, para fazer o lançamento desse carro, assim, para mostrar o carro para o mundo, enfim. E aconteceu essa cena do Senna, né, sentado no carro, então a partir daquele momento o carro se tornou um ícone, né, e aí tá, como eu disse, o cara pegou o carro, tal, reformou tudo, só que assim, cara, o que é o chato dessa história? Eu disse, é muito legal a questão de tu pegar o carro e tu tornar ele um carro tributo, mas o chato da história incide no fato de que tu pegou um carro, restaurou ele, né,
e tu omitiu das pessoas que estavam interessadas em saber a veracidade dessa informação o número de chassi do carro. Não teria problema nenhum tu pegar e passar o número de chassi, né? E para saber se realmente, como eu disse, pô, o carro foi fabricado ali em fevereiro, de repente uma pré-série, aquela coisa toda, tal, pode ser o carro. Show, né? A gente sabe que as fábricas geralmente colocam carros dentro dessas provas. Por exemplo, o GP de Interlagos agora, a Renault, eu acho que era uma das patrocinadoras, e eu vi uma chamada rápida na TV, eu não me detive muito, porque eu confesso que no Fórmula 1 não é mais muito minha praia, depois que o Rubinho, o Senna, essa galera toda aí, cada um no seu tempo, é claro. Mas enfim, eu tava vendo de uma apresentação para os jornalistas, para os pilotos, enfim, para alguém, tinha uma carreata de Renault Captur. E naquele momento ali, né, a Captur com motor 1.3 turbo é um lançamento da Renault. Eles mudaram o motor, botaram esse motorzinho turbinado 1.3 muito bom no carro, caiu com uma luva, sem comentários, o carro nasceu de novo. E tinha uma carreata de carros ali. O que são esses carros? Geralmente são carros que são cedidos para test drive de jornalistas, né? São os carros que os jornalistas pegam durante uma semana, durante um curto prazo de tempo para testar e tirar suas impressões. São carros que são usados pela diretoria da empresa, são carros que são cedidos para as concessionárias, para test drive. Tanto é que se vocês passarem na frente de uma concessionária da Renault, vocês nunca vão ver, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é a placa J agora, né? Antes era a placa I, agora a placa J. Vocês nunca vão ver um carro placa I ou J. Vocês vão ver o carro, agora a placa Mercosul dificulta, né? Mas enfim, vocês vão ver as iniciais do Paraná, já que a fábrica da Renault é no Paraná. Então vocês vão ver, eu não sei se é B ou se é A, Paraná, agora não me recordo. Mas vocês vão ver, enfim, o carro de teste que depois eu acho que é devolvido para a fábrica, é vendido como seminovo, enfim. Mas o fato é que são carros que são da fábrica e a fábrica cede esses carros para que seja dado devido fim dentro dessa prova. Então, esse Tempra em questão era esse o caso. Só que acontece a partir do momento que o cara que restaurou o carro, ele não quis dar o número de chassi para o pessoal ver, o pessoal já ficou com os 2 pés atrás. Até então eles estavam com 1, agora estavam com 2. Show, né? A 4 rodas, que tem os meios de conseguir descobrir isso, realmente descobriu essa informação de que o carro tinha sido fabricado em agosto. E também o senhor que fez a restauração do carro, ele disse que não podia dar o número de chassi porque ele tinha uma parceria com a Fiat, né, que a Fiat ia pegar o carro para alguns eventos e tal, e isso eram informações confidenciais e que ele não poderia passar o número de chassi porque a Fiat não permitia. Cara, o chato da história é que a Fiat largou um documento oficial dizendo que ela não tem nenhum envolvimento com esse carro, ela não tem nenhum termo de confidencialidade, né, e que eles não têm intenção nenhuma com esse carro. Inclusive deram a data de fabricação do carro, o que botou por água abaixo a coisa, né? Então agora esse carro já está sendo muito mais tratado como um carro tributo do que propriamente o carro que foi aquele do dia lá. Esse carro, depois que ele saiu de Interlagos, eu não sei qual foi o negócio, que ele foi emplacado, teve em algumas concessionárias, depois ele foi se perdendo ao longo do tempo, até que foi encostado numa casa e o cara estava meio mal de grana e acabou torrando o carro. Esse carro por pouco não foi pro ferro velho, como grande parte dos Tempras que tu às vezes vê atirado, abandonado, né? Quase foi. E aí, né, encerrado esse ponto, já que a gente puxou a lebre do Tempra, a questão toda também envolve a questão de carros antigos. O que acontece nesse mundo do antigo mobilismo? Hoje em dia, determinados carros, eles viraram um sucatão, assim, sabe? Enfim, viraram tralha. Então, esses carros mais antigos, geralmente, eles têm alguns destinos bem distintos. Um deles, hoje em dia, eu sei porque, como eu disse, eu já tive um Tempra e eu estava dentro dos grupos ali, hoje eu tenho um Escort GL, também 2000, que é um carro que, ao invés, ele entra na mesma circunstância do Tempra. Ao invés de tu comprar uma peça para tu arrumar teu carro, sai muito mais barato, às vezes, tu comprar um carro, né, que tem algumas peças boas, tu tira aquelas peças boas, bota no teu carro e tu vende o carro doador para sucata, alguma coisa, tu acaba tirando mais dinheiro, às vezes, do que vale teu próprio carro. E o Tempra era assim. Então, o que acontece? Hoje em dia, a questão do carro antigo, né, dos neocolecionáveis. Ontem eu postei no meu Facebook uma matéria do UOL, de novo, falando que o Uno Turbo, né, tu já encontra no mercado a mais de 100 mil reais. Cara, devo ser bem sincero, hoje em dia,
esses carros estão... Esses carros da década de 90, que antigamente tu comprava de barbada. Não vamos longe, década de 80 não. Década de 90 não, tu vai pegar a década de 80, década de 70, né? Maverick. Maverick virou um ícone. Opala virou um ícone. Então esses carros mais antigos assim, que tem um motorzão porrada, tudo, e que marcaram a época, esses carros hoje estão super valorizados. Landau também, nem se fala. Quando tu acha o Landau, acho pra vender por 40 mil reais, tu desconfia, porque não deve estar legal. Porque, cara, um Landau bom hoje na faixa de 80, 100 mil reais, fácil. Né? E até bem pouco tempo atrás eu confesso que eu achava um preço real. Hoje eu não acho mais, e vou explicar o porquê. Uh, esses carros hoje em dia estão pegando valor porque assim, o pessoal da década de 80 ali, que tinha sua infância e adolescência na década de 80, sempre curtiu muito esses carros. Sempre viram assim e pensaram assim, cara, olha só, né, esse carro é meu sonho de consumo, pô. E até então era inacessível, e depois de um tempo ele acabou se tornando acessível. Então muitas pessoas, de repente, ali, o seu primeiro carro foi um carro desses, né? E que ainda, início dos anos 2000, eram carros que estavam muito bons, e só que com o passar dos anos foi virando aquele carro nojentão, assim, sabe? Que a galera foi pegar pra dar pau, pra acabar com o carro e usou até acabar. Porque de fato eram motores muito bons. Porra, tu pega o no turbo, era um cavalo. Pega o Tempra turbo, era outro animal, assim, o que andava. Gol GTS, Gol GTI, Cadete, né? O próprio 1.6R, que o motor serve 1.6, já naquela época era um motor bom de mexer, hoje nem se fala, e tu pega peça muito fácil na Argentina. Então, assim, esses carros hoje em dia, se parar para analisar pelo valor que eles estão, um carro caro, ele não é um carro, não é um devaneio automotivo. E o porquê disso? Cara, vamos pegar o caso do Uno Turbo. O Uno Turbo é um carro que, até como diz na matéria ali, e pela questão de conhecimento também, do que as pessoas acabam falando, que a gente está envolvido no dia a dia, ele é um carro que ele é bem complicado de restaurar. O Uno é um dos mais complicados que tem, porque ele tem painel importado, ele tem para-choques que não são fáceis, é um modelo exclusivo do carro, ele tem muitas peças que vieram de fora. Isso, outrora, era muito fácil de conseguir recuperar, porque, cara, a importação de peças do tempo atrás era uma coisa interessante. Hoje em dia, com o preço do dólar, até mesmo o preço do euro, está inviável, né? Então não compensa mais. Carros que até a década de 80, carros da década de 80 ou até mesmo década de 90, que eram bem fáceis de restaurar pela questão de trazer peças de fora, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, do Vectra ou até mesmo daquele Astra belga. Cara, era muito fácil importar peça daquele carro, porque era barato. Hoje em dia está inviável, está muito caro os preços, justamente pela questão da alta do dólar, né? A alta do euro em relação à nossa moeda, enfim, toda essa questão cambial. Então o que acontece, cara, hoje em dia é bem difícil tu conseguir pegar e fazer, pegar um carro hoje barato e tu restaurar ele. O que a gente fala geralmente é aquela história, né? Nada mais caro do que um carro barato. Vamos pegar, por exemplo, o Tempra. Compra um Tempra de barbada. Cara, show. Tu pega esse carro de barbada, tu pode ter total certeza que depois, na hora da manutenção, ele continua sendo um Tempra, um carro, um sedã médio da década de 90 que tem a manutenção cara. Então por isso que esses carros se arrastando hoje em dia. Só que assim, ó, o que eu tava comentando ontem, até que eu postei num texto que eu escrevi, tem um cara no YouTube chamado Bruno Maia. Ele tem um canal chamado Garagem do Maia. Ele mexe exclusivamente com GM. Então esse cara, ele compra algumas sucatas de leilão para vender peças, tudo, só que ao mesmo tempo também ele restaura alguns carros. E um projeto muito legal que ele fez, cara, ele pegou um Vectra GSI, assim, nojentão também, sabe? Acabado, pagou R$7.500 pelo carro. E aí, qual era o plano do cara? Eu não me recordo se ele ia desmontar o carro e vender em peças ou se já era o plano dele de pegar e restaurar o carro. Mas não restaurar, ele fez uma reforma, né? Deixar o carro em condições. Cara, questão mecânica. A grande vantagem do Bruno é que, como ele é um engenheiro mecânico, ele mexe com esses carros, então ele tem a manha da mecânica. Ainda assim, nesse carro, pela questão de peças que ele gastou, a questão de funilaria, a questão de, bom, enfim, acabamentos, como ele tinha duas sucatas de Vectra GSI também, que ele foi tirando essas peças para botar no carro dele, peças de acabamento que estavam boas, né? Mecânica, ele fez toda a mecânica do carro, comprou as peças e trocou. Cara, só aí a mão de obra que ele economizou foi brutal. Então a gente sempre tem que levar em consideração na hora de comprar um desses carros muito barato, que as peças vão ser relativamente um pouco caras, e a mão de obra principalmente, cara. A mão de obra acaba ferrando uma questão dessas. Então assim, ó, ele trocou as peças, ele comprou as peças, trocou, ele teve uma mão de obra que teria saído bem caro. Eu sei que assim, ele pagou R$7.500 no carro, e o total de peças e o carro incluído deu mais de R$25.000. Então, quer dizer, hoje ele está vendendo esse carro por R$30.000.
E ele ainda disse, o carro tá bom, o carro tá confiável, o carro tá íntegro, tu olha, tá um carro bonito, apesar de ter algumas coisas de lata, que nem ele disse ainda pra fazer. Mas é um carro que, se ele tivesse feito uma restauração, né, a restauração no sentido máximo da palavra, ter gabaritado o carro, esse carro chegaria fácil a 50 mil reais e estaria bem pago pelo serviço, por todo o trabalho que dá. Então, assim, alguns carros hoje em dia que não pegaram preço de mercado ainda, alguns Cadete GSI, tu acha muito Cadete ainda bom, né, que de repente dá para tu comprar o carro, guardar e começar devagarinho a montar um projeto de restauração desse carro. Tu acha muito Cadete bom hoje na faixa de 10, 15 mil reais. Corsa GSI já está começando a pegar preço, então para tu achar um Corsa bom hoje menos de 20 mil reais, tu não acha um Corsa legal, tu vai achar um Corsa cheio de gambiarra, um carro que já está com um problema de, possivelmente, né, luz de ABS acesa, luz de injeção, vai estar com um monte de coisa provavelmente. Tempra já está pegando no mercado, né? O que mais? Bom, hoje tem GTS nem se fala, isso aí virou um ícone. Tem colecionadores que especularam, estão começando a comprar tudo que é carro que vem no caminho, estão jogando preço lá em cima. Aí sim eu acho que não vale. É uma opinião pessoal minha. Eu nunca vou comparar um Gol GTI com um Cadete GSI ou com um Uno Turbo. Eles são infinitamente melhores que o Gol. Isso não tem nem comparação, né? Em todo sentido, dirigibilidade, mecânica, enfim, tudo. Então, assim, cara, a questão é essa. Tu vai pegar um carro hoje para restaurar, analisa muito bem a questão do custo que tu vai ter para de repente chegar e levantar esse carro. Porque, como eu disse, nada mais barato que um carro... Nada mais caro que um carro barato. Para de repente tu pegar e restaurar esse carro. Cara, vamos pegar um exemplo do Alexandre Badolato. Ele recomprou o Golf GLX, foi um dos melhores carros que a mulher dele disse que teve e tal. Ela vendeu o carro. Ele conseguiu encontrar esse carro, comprou na época o carro por 13 mil reais, se não me engano. E o proprietário do carro, até então sabendo, né, que teria essa questão do valor sentimental, queria dar uma cravada no preço, ele conseguiu comprar mais barato. Agora não me recordo se ele pagou 13 ou 15 mil reais no carro. Cara, ele gabaritou o carro, ele deixou zero o carro em poucos meses, assim, porque ele queria dar de Natal esse carro ano passado para a mulher dele. Eu sei que o valor gasto entre o carro e a reforma passou de 70 mil reais. O que quer dizer isso, cara? Tinha a questão sentimental, a questão afetiva nisso aí, só que hoje em dia, tu pega alguns sites especializados de carro, como o Reginaldo de Campinas, ou alguns outros que trabalham com a questão de carros antigos, e tu compra um Golf com baixa quilometragem, íntegro na faixa ali, 97, 98, né, que é esse modelo que ele tava, que era o carro da mulher dele. Cara, hoje tu acha carros com quilometragem baixa, com tudo, inclusive bem mais baixo do que tava o carro da esposa dele, tu acha os carros na faixa de 40 mil reais, de 30 a 40 mil reais, carros prontos, que tu não vai precisar gastar nada em cima para deixar o carro íntegro. São carros originais, são carros que não foram repintados, são carros sem uma quilometragem baixa, são carros originais de fábrica. Então, assim, o que a gente sempre comenta é isso, cara. Tu vai comprar um carro antigo para recuperar, para restaurar, tenha em mente os custos. Não vai comprando achando que, não, tranquilo, isso aí eu vou fazer em casa, a menos que tu entenda de mecânica e tu compre as peças. Cara, show, tu tem uma grande chance de te dar bem. Do contrário, é bem arriscado a coisa, né? Então, essa é mais ou menos uma das dicas, assim, de quem já passou por isso, né? Quem conhece gente que trabalha com isso, de quem tá mais ou menos no dia a dia ligado nesse contexto do carro antigo. Tá, pessoal, esse é um dos temas aí, o canal vai começar a abordar agora a questão de tudo que tem rodas, cara. Vamos falar de bicicleta, moto, trator, caminhão, carro. Por isso que o nome é Etc. Rodas. Vamos tratar sobre tudo que tem rodas e eu espero que vocês curtam isso aí e tragam contribuições para nós também. Tá, pessoal? Por hora era isso. Obrigado aí por vocês estarem, né, prestigiando o canal. Dúvidas, sugestões, dá um toque aí, clica, manda mensagem no Instagram, Facebook, por aqui. E até o próximo encontro. Valeu!